Então, vamos lá? Caminhar para a parte final aqui do nosso trabalho. Isso aqui é objetividade, que página. Então, gente, caminhamentos finais. Nós acabamos de fazer uma varredura nos objetivos. Obviamente, entendemos e chegamos aqui, acho que um certo consenso, né, de como a gente deve trabalhar e apresentar. Isso vai passar por um pente fino na redação final, né, e a gente volta a olhar para esse documento redefinido, ou seja, o documento que vai compor a nossa proposta, lá no site da ABEM daqui a alguns poucos dias. A grande questão é que eles não estão distribuídos aqui da maneira como está organizada a proposição da base, né? Que é do 1º ao 5º, do 6º ao 9º e do ensino médio. Então, acho que essa proposição também passará por aquela ideia de que muitos aspectos voltam porque eles são transversais e vão sendo aprofundados, mas pode ser que a gente precise de uma estratégia na maneira de apresentá-los para indicar algum grau de diferenciação. Eu acho que essa estratégia passa por aquela descrição mais geral de cada um desses campos, né? Onde eles vão acrescentando ali determinados elementos e a gente incorpora isso a partir dessas dimensões mais gerais. O que eu pergunto agora é se há mais alguma questão do documento, dessa parte específica, ou até da geral, que nós entendemos precisa aparecer na nossa proposta, ou se nós passamos por todos os pontos a partir dessa análise detalhada. Com o silêncio, eu entendo que todos concordam que nós passamos pelo ponto, que estamos bem resolvidos nesse sentido, né? Então vamos. Foi o que eu tinha acabado de perguntar, Maria Cristina. Vou ser redundante, mas eu acho que agora que na hora de fechar, né, ensino fundamental, primeiro ciclo, segundo ciclo e o ensino médio, eu acho muito importante, eu não sei como fazer isso, não sei se seria no objetivo, eu não tenho ainda uma... Pensei, não consegui chegar a um ponto, né? Que eu acho que tinha que ser no objetivo, é realmente garantir, né, que o aluno saia do ensino fundamental com determinados saberes apropriados, entendeu? Eu acho que a gente tinha que garantir que algumas coisas não deveriam que ser. E aí eu tinha pensado em conteúdo mesmo, né? Assim, de contornos melódicos, eu tinha feito uma lista de coisas, assim, para cada nível, entendeu? E outra coisa também, eu não cheguei nesse ponto, não deu tempo, é de pensar a articulação do ensino médio com o Enem. Mas é que eu não tive tempo de olhar as coisas do Enem para ver o que está sendo cobrado de artes no Enem ou de música, né? Para que a gente pudesse ter ensinamento. Porque uma coisa que, atualmente, o Enem tem sido a base, né? Mas esse processo deve se inverter, né? Com a base, o Enem deve passar a retratar mais diretamente essa proposição direta, que é uma discussão eterna no Brasil, né? Às vezes, os nossos processos avaliativos, sobretudo os classificatórios, né? Esses que as pessoas passam, são aprovados ou não, eles costumam ser indicadores importantes para a definição de conteúdos, de objetivos, enquanto a proposta madura de um sistema educacional tem que ser o contrário, né? A gente tem conteúdos objetivos e os sistemas avaliativos retratam isso. Maria Cristina, eu acho a grande questão, assim, eu não sei se cabe nesse documento, apesar dessa nossa necessidade, apontamentos específicos desse tipo de conteúdo. Apesar de todos nós reconhecermos a importância
de conteúdos, a gente cai no velho dilema do engessamento, né? Por exemplo, quando a gente fala dessa diversidade, a gente não pode considerar que todas as músicas são tonais, que todas as músicas, né? Até a questão melódica, né? Nem todas as músicas usam esses parâmetros. Então, pensando nisso, né? Não sei o que o coletivo acha, né, dessa proposição, eu acho que a gente pode cair naquele equívoco de apresentar algumas questões e deixar de fora um monte de outras, que potencialmente nas escolas lá da região, para citar um exemplo, do Amazonas, pode ser bem diferente da gente pensar nas escolas lá na região do Rio Grande do Sul. No microfone, senhorita, senão o pessoal de casa não escuta. Eu acho que isso pode ser contemplado, essas especificidades, nesses 40%. Então, a gente tentar garantir, o que a gente garante vai ser 60%. Luiz. Pode. Eu acho que essa discussão é uma escolha, listar os conteúdos, né, que foi até uma coisa que a gente criticou, e tanto que a gente criticou. Então, a nossa proposta aqui apresentada, ela foi numa outra direção, que é essa de pensar, como disse o Marcos aqui, naquilo que a gente espera ou que a gente acha que fica depois da aprendizagem, independente do conteúdo, independente da atividade. A única coisa que a gente acho que deixou claro aqui é essa ideia da composição, apreciação, execução, ou com outros nomes, criação, para que então que são formas de se relacionar com música. Não está em todos, em outros a gente só traz isso, formas de se relacionar com música. Então, acho que essa proposta, aí a gente teria que começar uma outra discussão, que ela vai numa direção diferente dessa, né? Que aí é o conteúdo, e a gente tem que pensar também na formação dos professores, quem que é. Então, e em cada contexto, lembrando da autonomia das escolas, da necessidade que é preciso, né, construir os seus projetos pedagógicos e tal, a gente acaba interferindo, eu acho, na autonomia das escolas. Se isso acontece em outras áreas, como, por exemplo, o português, talvez a matemática, não sei, é porque eles já têm uma tradição estabelecida. Então, talvez, pensando nessa história dos consensos, são coisas que já aparecem em outros documentos. A gente não tem isso ainda, e talvez esse momento ainda de transição, de presença do professor de música, tal, então talvez seja arriscado a gente exigir certas coisas, sabendo do que a gente tem nas escolas, de quem está lá, quem está trabalhando. E eu acho que é uma interferência mesmo no trabalho do professor, e que isso não é legal, mas, enfim, vai na direção oposta do que a gente fez até agora. Eu assim, não concordo, quer dizer, eu concordo parcialmente, quer dizer, eu concordo com tudo que vocês colocaram, mas eu ainda insisto, porque eu acho que a gente precisa construir essa cultura, e eu acho que quando eu não falei assim lista de conteúdo, eu até aqui eu usei muito o que a gente usou no PAS, assim, porque a gente pensou muito nisso no PAS, a ideia do PAS não era uma ideia de conteúdo, né? Até a gente dividiu por campos, campo ritmo, melódico, harmônico, pensando nisso, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que esse modelo é o melhor, mas eu acho assim que tem determinadas coisas, por exemplo, é importante que o aluno ele vá compreendendo que ele, no campo rítmico, ele tem uma forma regular e uma forma irregular de combinar esses tempos, que, né, no contorno melódico vai ter um contorno, né, mais diversificado, menos diversificado, você tem texturas diferentes, então tem níveis que eu acho que são esses saberes que precisam ser especificados, porque, senão, o aluno que fez o ensino fundamental lá no Amazonas e vier estudar no Centro-Oeste não vai dialogar com nada, e a gente vai estar sempre tendo na sala de aula um aluno que vai começar lá entendeu? Então, assim, eu sei que a gente que é experiente, tal, eu sou capaz de pegar um trabalho do aluno e explorar o que eu, né, exatamente o conhecimento que eu quero, mas
eu não sei se todos os professores vão ter essa habilidade, entendeu? Então, assim, essa é a minha ideia, assim, o que eu quero, estou trazendo para a discussão, não é uma lista específica de conteúdo, mas garantir determinados campos aí de apreensão e de domínio que nos permita diferenciar o saber que a gente tem que garantir no ensino fundamental 1, no 2 e no ensino médio. Senão a gente vai chegar no ensino médio e essa mobilização que está lá no saber, nos objetivos não vai acontecer, porque o professor vai estar pedindo um tipo de mobilização. Então, sabe, eu não sei, eu fico muito preocupada com isso. Bom, eu acho que quem vai fazer isso são os próprios professores, porque, quer dizer, eu fora da escola eu posso sugerir, pensar, tal, mas quem vai fazer é quem está lá. Então, eu continuo achando que é uma interferência muito grande no trabalho do profissional e que acaba desprofissionalizando. Se a gente faz um objetivo como esses últimos, né, de desenvolver progressivamente habilidades, tal, isso aí vai ser escolhido primeiro a Thaís. Thaís estava... Então, a Thaís, depois a Flávia. Então, acho que eu vou insistir nisso, que eu acho que é uma interferência enorme no trabalho do professor. E se o professor que está lá, Maria Cristina, se o professor que está lá não sabe fazer, não adianta você pedir para ele fazer, porque é ele que vai tocar a escola, é ele que vai construir uma tradição de ensino de música na escola. Mas ele quer isso, ele quer uma... Tem que falar no microfone. Eu não sei quem quer, quem diz que quer. Não, eu queria dizer, Luciana, que essa é a maior demanda que a gente escuta dos professores. É só para lembrar que a gente está falando do ensino médio, e que no ensino médio a especificidade é de que o professor ele tem formação em música. Então, se ele tem formação em música, o tráfego dele com relação aos conteúdos propriamente musicais é um tráfego mais possível. Então, eu tenho um medo que é o seguinte: a palavra conteúdo ela tem sido muito estigmatizada no campo da educação. Então, a gente fala conteúdo, virou quase que um palavrão. Mas, ao mesmo tempo, prescrever conteúdos para os professores trabalharem no ensino médio é uma coisa muito complicada. Então, pensando nessa reflexão e já encaminhando para uma proposição, eu acho que, como nós fizemos no ensino fundamental de traçar objetivos, talvez alguns elementos de conteúdos pudessem estar ao longo dos objetivos sem ser necessariamente numa perspectiva de listagem. Então, por exemplo, aquele primeiro objetivo do ensino fundamental, né? Garantir que o aluno aprenda música. Tá, não, mas a gente está discutindo agora o ensino médio, não é isso? Não, a minha proposição é isso, que aquilo foi o geral e eu acho que ficou ótimo. A partir daquilo, né, então, a minha sugestão é essa, que nessas especificidades a gente delimite algum campo que a gente garanta, gente, porque senão eu fico com medo, não vai ter. Não, a minha proposta se encaminha no seguinte sentido, de que, evidentemente, os objetivos estão ancorados em saberes. E os saberes, por sua vez, de algum modo estão relacionados a algum tipo de conjuntos de conteúdos. E, para a gente fazer objetivos que sejam objetivos peculiares da música, o elemento que nos torna peculiar são justamente os saberes musicais e, possivelmente, os conteúdos musicais. Então, eu acho difícil listar os conteúdos musicais, mas eu acho que alguns elementos que a gente talvez considerar como elementos essenciais da música, não sei, talvez sonoridade, talvez a gente pensar em alguns elementos para aparecer ao longo desses objetivos, não necessariamente numa característica prescritiva. Entendeu? Entendi. Ali, assim, ai, desculpa. Ali, assim, como a gente trabalhou aqui no PAS, é porque eu também não consegui assim pensar em outra coisa, e não tive como. Eu vou até pesquisar isso depois, mas a gente usou o termo campo rítmico, campo melódico, tendo em mente que isso não é unânime, entendeu? E harmônico, de estrutura, né, foi uma coisa. Isso tem a ver com o conceito de música, né, que vai ser colocado. Então, talvez o essencial do conceito de música seja
Bom, só para reforçar, eu concordo, né? Assim, nesse sentido de que eu acho que a prescrição é perigosa, né? Porque a gente pode tirar também a autonomia. A gente nunca está, e pelo contrário, né? Todo o documento está falando em trabalhar a autonomia. Cadê o protagonismo? Não sei o quê, essa parte toda. Entretanto, eu só queria lembrar, né, como é que foram as discussões quando foi a implementação do currículo nacional na Inglaterra, né, no Reino Unido também foi um debate enorme lá, os educadores também eles estavam achando que estavam tirando a autonomia deles, não sei o quê, mas foi implementado, né, e depois de implementado, como é que está sendo a educação lá, né, eu acho que mesmo dentro acho que algumas coisas foram ao final do Key Stage 1, então, assim, no final do primeiro ciclo, o que os alunos deveriam saber em termos de tais habilidades musicais. Então, se a gente quiser falar, já que está falando em apreciação, composição, performance, o que está, e fazer a transversalidade com os outros que têm relação com as outras áreas que estava falando, assim, bom, a política, né, a parte de trabalhar o ser integral, e eu acho que pode caber elementos musicais, porque senão eu vejo que pode estar um pouco assim uma incoerência. A gente está brigando para dizer quais são os saberes da nossa área e a gente mesmo está se eximindo de apontar, né? Então seria mais para trazer assim essa possibilidade, né? Porque se a gente não está determinando que no primeiro ano a gente tem que fazer, vamos pegar, vai ser o colchê, semicolchê, não. Né? Então, isso eu acho que realmente é perigoso, isso que eu acho que a gente não precisa, porque, como vocês falaram, o professor também pode ter essa autonomia para decidir, e a gente já está saindo dos parâmetros também. Né? A gente não está mais falando em altura, intensidade, então isso já é um grande passo. Entretanto, eu acho que a gente, como área, a gente tem que começar a pensar, sim, o que a gente pode, o que a gente está chamando de saberes musicais, porque a gente está falando o tempo inteiro, mas a gente também não está exemplificando. Tá? E lembrar também do Michael Young, né, que quando ele estava falando que na década de 70, quando ele falou do poder, do conhecimento dos poderosos, ele agora está voltando, né, e não está falando do knowledge of the powerful, mas o powerful knowledge. Qual é o conhecimento que apodera, que empodera e que é poderoso? Que é o conhecimento, são esses saberes. Mas se a gente não está delimitando, a gente não está definindo quais são esses saberes, continua vago. E para o professor, o aluno que está se formando aqui com a gente, ele às vezes ele pede, sim, ele fala assim, bom, tem esse plano de aula, mas o que eu tenho que ensinar? Eu queria saber tal e até de repente fazer um paralelo e pensar assim, bom, já que a gente estuda, a gente sabe que mais ou menos, de acordo com teoria tal, como é que a criança pode aprender melhor, que estratégias que são mais apropriadas para determinada faixa etária, não sei o quê. Até isso, sabendo que tem as exceções, obviamente, né? Então, se não vou trazer Piaget e falar aqui, porque eu também não acho que seja por aí. Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, sim. Só para a gente apimentar um pouco o debate, o meu desconforto em relação a isso parte de algumas incertezas em relação às certezas que nós já tivemos no passado sobre determinados universais em música. Por exemplo, melodia não é mais. Então, nós vamos ter que desconsiderar um monte daquelas proposições para pensar em músicas do Brasil. Harmônico, uma série de práticas musicais no Brasil também não tem. Né? Calma, quem vou falar, vai falar no microfone depois. Calma, deixa eu terminar o raciocínio. Então, se a gente vai partir desses princípios mais gerais, ritmo já é um pouco diferente. Né? Noções prosodiais em relação à canção também é um pouco diferente. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, ao estabelecer parâmetros de integração, de interculturalidade, de questões de gênero, de etnia, de religião no Brasil, a gente estabeleceu parâmetros que esse tipo de proposição, da forma como foi pensada aqui, eu conheço, né, a de vocês, não se aplica. A Luciana falou, uma direção contrária daquela proposição. E acho que se a gente chegar, e é claro, o tipo de trabalho que a gente faz na formação de professores também é bastante diferenciado, né? Porque há universidades que já trabalham com outras dimensões do fazer que não são necessariamente cânones estabelecidos
a partir de campos como o nosso, que tem conceitos, e hoje a gente entende, todos integradores do que música é. É bastante diferente a gente olhar para a língua portuguesa, que tem uma forma, que tem uma norma, né? Para a música, não tem. Noção de prosódia nem embobado é completamente diferente. O que se chama de ritmo, de tempo, é completamente diferente. Então, não me sinto confortável com essa ruptura de dizer estamos falando de música, estamos falando de um tipo ou dois tipos de música, né? Depois a senhorita vem ao microfone falar, senão o povo de casa fica fora da discussão. Gente, eu não disse isso. Eu não discordo do que você falou, mas eu acho que, como a Flávia falou, a gente tem que delimitar algumas coisas assim, a gente tem que garantir. Até garantir que eu posso ter músicas com melodias ou sem melodias. Como eu vou expressar isso é uma outra... Eu também não sei, estou aqui colocando para a gente dizer. O que eu posso dizer? Esses elementos são... Você vai me dizer que isso não é constitutivo das músicas? Então, eu não posso também... Espera aí, eu não posso dizer isso também. Tem inúmeras músicas que vão ter todos esses elementos. Então, assim, isso que a gente tem que cuidar. Quais, então, são os elementos constitutivos da música? A gente botou lá, né? Então, assim, eu acho que o que eu estou querendo dizer se é alguma coisa, porque essas dúvidas, essas questões que nós estamos colocando aqui, os professores vão ter lá. Então, quer dizer, a gente está, tipo assim, jogou a bola para eles, não quer saber. Entendeu? E o medo é que vai acontecer que vai ter um professor, o aluno vai terminar e vai sair de um dia sabendo não existe música, não tem mais harmonia. Pode acontecer isso, entendeu? Eu acho que se a gente deixa claro que existem elementos constitutivos, mas que eles vão definidos a partir de práticas e repertórios, porque eles constituem música, então eles estão contidos na música. E aí eles vão ser tão diversos porque as músicas, as práticas são diversas. Acho que é nessa direção. Talvez a gente pudesse pensar, bom, tem uma dimensão sonora que isso já está dito, inclusive, né? E talvez tenha uma dimensão da organização no tempo, que ela acontece no tempo. Fora isso, não sei o que mais a gente poderia pensar. Houve um grande debate sobre a questão da música e da formação de professores, a partir de uma realidade do ano de 2012, na Paraíba. A Paraíba definiu como eixo cultura indígena. Processo de formação, música indígena. Música indígena, na Paraíba, não tem harmonia. E muitas não têm melodia. E aí o dilema dos alunos foi assim, poxa, tudo que a gente, então, aprendeu que música era, não se aplica a essa música. Porque a gente aprendeu a tratar de alguns tipos e essa está fora. Acho que é disso que a gente está falando. E não está nos 40%. Né? Acho que isso está numa dimensão da gente pensar assim, olha, eu tenho universidades ali na região do Amazonas, na região do Nordeste, aqui no Centro-Oeste, que precisam, esse é um princípio que está postulado na própria base, incorporar uma série de saberes muito mais vinculadas a essa integração multicultural, né, do que a gente faz hoje. E, nesse sentido, é uma dificuldade da nossa área, de fato. Né? Ou a gente faz um conjunto de escolhas e coloca aqui, ou a gente entende que essas escolhas, a partir de dimensões que passam por estética, por estrutura, por forma, por conhecimento, precisam ganhar significado a partir do tipo de música que eu olho. Lá no fórum, perguntei se a professora queria, no fórum de formação de professores, que a gente dissesse para ela, o Marcos estava na mesa, né, quais eram os elementos que ela tinha que trabalhar, de Feira de Santana. Eu disse assim, eu preciso saber de que música você está falando. Você está falando de música popular urbana, rap? Aí eu vou te dizer quais são. Ou você está falando de música tradicional ali da região da Bahia? Você está falando de música do candomblé? Porque, se a gente usar uma ou outra, esses elementos são completamente diferentes. Além dos elementos, a gente pode manter, coloca os códigos e convenções, que aí eles são os constitutivos das práticas e repertórios. Olha, eu não discordo de nada do que você falou, nem que seja para escrever tudo isso que você falou, entendeu?
que realmente eu quero que o menino que termine o primeiro ciclo, o 5º ano, ele possa entender que existem músicas que têm ritmo e músicas que não têm ritmo. Existem músicas que têm melodias e músicas que não têm melodias, que existem, entendeu? Porque e que ele precisa vivenciar esse repertório. Porque isso entendeu? E que existe, né, determinadas formas de representação dessas músicas também. Então, assim, aí, no final do 9º ano, que ele possa produzir músicas nesse nível, entendeu? O que eu vou garantir que o aluno vai sair dali e que ele precisa? Porque eu sei que eu trabalhei, né, no contrário da Luciana, não tenho dificuldade com o pessoal do 2º ano fundamental, tenho trabalhado muito, e eles são incríveis, eles fazem coisa incrível, e o rap, para eles, é brincadeira. Entendeu? Então, assim, eu não vou precisar nem discutir essas coisas com eles, porque eles dão aula para mim. Então, a questão, o que eu vou ensinar para eles? Que contribuição que eu levo para eles? Então, eu acho que essas coisas elas precisam ser definidas para o professor, sim, porque eles perguntam para mim também. Não é? E eu tenho que orientar alunos também. Lógico, eu posso fazer exatamente, né? Eu tenho consciência de tudo isso que foi colocado aqui e eu tenho condições de fazer. Mas isso eu vou atender pouquíssimos professores. Quando for acontecer de fazer o currículo, a gente tem essa experiência, Delmari sabe, Flávia sabe, é embate, gente. Aqui, pelo menos, a gente vive em embates. Entendeu? É jogo de poder mesmo. Eu vou falar, eu acho que talvez não seja essa ideia do currículo como seleção. Eu acho que o currículo como um espaço de práticas de significação, onde o foco não está no conhecimento ou no conteúdo, mas no sujeito que se relaciona e que atribui significados, e aí vai se construindo. Então, a concepção de currículo, a gente está tratando, quando você fala do Michael Young com conhecimento poderoso, a Regina falou do Antônio Flávio, então tem outras pessoas, alunas, né, inclusive, né, ex-alunas do Antônio Flávio, que dizem outra coisa, que vão trabalhar o currículo não mais nesse sentido de existe uma cultura pronta, eu seleciono, e aí o sujeito passa, ele tem que se reconhecer naquilo que está fora dele. Então, é só assim que ele passa a ser alguém. Não, ele vai se construindo naquele lugar a partir dessa construção de significados, e que isso não é não é harmonia ou a melodia, tal, é aquilo que a gente decidir o que é relevante nos dias de hoje é muito difícil, né? Nesse mundo todo que a gente vive. E outra coisa, Flávia, quando você falou, a gente está se eximindo dos saberes, a gente está pensando em educação. E ali, artigo 2º da LDB, acho que é, né? Então, educação, dever de todo mundo, acontece em vários lugares, tal. A LDB trata da educação que acontece nas instituições, nas escolas, nos 2 níveis, e é um lugar onde a educação acontece através do ensino. Então, aí, a gente está aqui pensando, quando a gente fala em direitos de aprendizagem, a gente está pensando no resultado da educação que aconteceu por meio do ensino. Então, você dá algumas orientações, que mesmo isso aqui é um pouco constrangedor, mas são algumas orientações para o ensino. Então, é a finalidade, é o que fica, é o sujeito, é o produto, né, humano de todo esse processo. Então, aí não interessa se ele cantou música X ou música Y, reconheceu a harmonia ou não, interessa o sujeito que ele é, né? Então, acho que esse é o ponto. Essa é a diferença são 2 maneiras de conceber esse processo, e elas são incompatíveis. Ou aí tem que escolher, eu acho. Tá. Só um comentário. Eu acho que não há uma discordância da nossa parte da relevância e da importância de conteúdos. A questão aqui, o debate aqui isso aparece ou não num documento nacional orientador de um contexto tão amplo como é o contexto das escolas de educação básica, né? É um debate que a gente já fez, por exemplo, no cerne da pós-graduação, que é outro mundo, outra realidade, e que, mesmo nesse mundo especializado cada vez mais, está cada vez menos propositivo, né? Há identidades, há formas, há escolhas, e essas escolhas devem ser respeitadas
em patamares mais abrangentes de qualificação. Formar o sujeito pesquisador na pós-graduação, pensar a formação do ser humano mais plena na educação básica. Então, acho que não há, né? Acho que ninguém desvaloriza. Tem que ter conteúdo, tem que ter um trabalho sólido. Esse trabalho passa por dimensões do conhecimento específico. Eu não gosto muito até marquei aqui que a Thais usou, propriamente musicais, né? Porque a gente vai atribuir propriamente aos elementos estéticos, sonoros, né? Eu sinto, esses são, e há muitos outros que também são propriamente musicais. Né? Há vivências de significado, de relação com o mundo, que só se vive na música e que não estão no plano do som, né? Estão em outras dimensões. Diga, Baiana. Às vezes é meio complicado para a gente, né, que foi formado na música tradicional, na música ocidental, como considerando isso é música, o resto não é música. É meio complicado para a gente pensar um currículo onde não tenha esses elementos que a gente já está tão acostumada ao nosso vocabulário musical, né? Mas eu acho que, na hora que a gente propõe que ele experimente a produção musical através dos conhecimentos e saberes que ele tem, se ele não tiver conhecimentos e saberes, ele não vai produzir música com tecnologia, com instrumento musical, com o corpo. Então, ele precisa de conhecimentos básicos para que ele produza música. E aí o professor é que vai dizer onde é que está esse conhecimento básico. Se o professor trabalha a música indígena, ele vai descobrir quais são os elementos, os códigos e as convenções da música indígena. Mas não precisa isso estar dentro das bases, né? Mas se ele vai saber quais são os elementos que compõem uma música indígena, então isso não precisa estar listado ali como assunto, como conteúdo, como matéria a ser dada, mas que ele saiba se expressar com os códigos e convenções da música indígena. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco a cabeça da gente, inclusive nós que trabalhamos com a formação dos professores de música, para abrir essa ideia de que música é muito mais, né? Uma vez no PIBID lá de Salvador, uma menina disse assim: mas eu tenho que dizer aos meus alunos que aquela música que eles ouvem lá do pagode que eles ouvem no bairro dele não é música, a música boa é Beethoven. Aí estávamos eu e Angela Luning na mesa, e aí foi ótima a discussão, né? Para dizer a ela que Beethoven era tão boa música quanto o pagode que ele ouvia no bairro dele, né? E o que é que fazia da distinção dessa música. Então, eu acho que não é para a gente, dentro dessas bases, né, a oportunidade que a gente está tendo de não listar esses conteúdos com os quais nós fomos formados, mas ampliar essa capacidade de pensar a música de uma forma bem mais aberta. E aí eu acho que foi Regina que disse que, quando a gente for definir ou conceituar música lá no começo, isso vai ficar bem claro e vai ficar mais fácil de você ler esses objetivos se você entende qual a concepção de música que nós estamos propondo para as bases. Eu queria dizer uma coisa que eu ouvi algumas vezes e isso me incomoda um pouquinho. A base não é um currículo, né? E ela norteia. Quem vai definir os conteúdos, quem vai definir o currículo, são as escolas, são os professores que o compõem de acordo com os seus contextos. Então, a base, eu acho um pouco problemático. Gente, eu não estou falando disso. Por isso que eu falo. Educação tem dois problemas: interatividade e comunicabilidade. Comunicação. É impressionante. A gente está falando a mesma coisa, só que eu estou defendendo, eu não estou defendendo lista de conteúdo, eu não estou falando, eu não estou confundindo base com currículo. É só vocês olharem a proposição das outras áreas e vocês vão ver que você apontar saberes ou conhecimentos, ou você delimitar que elementos eu estou falando, não é necessariamente conteúdo, gente. Sabe, eu já passei disso. Quando eu comecei a licenciatura, você viu os currículos, era só listagem de conteúdo, né? Não estou falando disso. Agora, eu acho que ser vago é também problemático, né? Quando eu falo uma coisa, eu acho que vocês, né, eu dei a sugestão, realmente eu acho que tem que ter elementos constitutivos da música. Falou, códigos, você falou convenções. Eu acho antes elementos mesmo. Assim. Agora, a gente tem que começar a se apropriar de termos e coisas, e isso, então, tem que ser explicado em algum lugar.
que lugar que vai ser, se não querem que seja nos objetivos, em algum lugar nós temos que ter essa clareza e que tem que ser garantido, porque, gente, senão, para que uma base nacional comum? Se o meu aluno que vai vir lá do Rio Grande do Sul ou do Amazonas, de qualquer lugar, quiser estudar aqui no Centro-Oeste, vai ser outra coisa, entendeu? O que realmente eu vou estar garantindo que ele aprendeu? Onde que eu vou encontrar diálogos? Não sei. Então, eu sou muito burra aqui nessa coisa que eu não consigo enxergar. Maria Cristina, vamos ver a Regina, mas eu queria dizer uma coisa. Não, você disse assim, só para ficar claro, não somos nós que temos que querer ou não que tenha. Essa decisão é nossa. Acho que nós, inclusive individualmente, estamos marcando posição como todos aqui têm o direito de fazer. Né? Acho que a questão obviamente, a gente leu também as outras áreas e tentamos, né, fazer o exercício de entender, principalmente aquelas mais consolidadas, como elas lidam com isso. E aí eu vejo uma diferença radical entre áreas. A língua portuguesa tem uma dimensão da linguagem que não tem a ver com a nossa. Então, dá sim para estabelecer parâmetros. E esses parâmetros são muito claros. Né? Se a gente não tiver um domínio claro, né, que tem a ver com empoderamento, de língua portuguesa, você é uma pessoa fora do mundo. Você não existe no mundo de hoje, quase. Né? Isso não se aplica à música, a nenhuma delas. Então, tem uma diferença radical na proposição de língua portuguesa para a nossa. Quando a gente vai para outras áreas, isso piora muito. Né? Então, aí é que eu acho. Agora, talvez a Luciana fez um encaminhamento que eu acho que é devido. Assim. Nós não estamos dando conta de fazer uma proposição assim. Essa proposição pode ser feita, enviada, a gente incorpora, bota no documento geral para uma votação coletiva. Né? Porque é isso, acho que se você está conseguindo visualizar isso mais claramente do que a gente, vamos botar numa proposta e ver como isso se materializa. Né? No microfone, senhorita. Falando a questão dos direitos, né? Então, assim, será que o aluno também, né, pensar, não tem direito a o que seria essa educação, sei lá, a gente estava falando de notação, o saber mais formal, né? Eu acho que assim, da mesma forma que ele tem direito a um letramento, de repente a gente não pode ter pudor. Né? A gente sempre, pelo menos aqui na UNB, a gente sempre enfatizou, a gente parte da prática, mas só que em nenhum momento a gente falou assim que a parte mais formal de saber ler uma partitura, sabe, não era importante, sabe? Isso daí também, isso empodera a pessoa. Isso você consegue fazer, você consegue ir além do que só tocar de ouvido, só fazer, que também é importante. Então, são habilidades importantes que eu acho que podem ser trabalhadas, né? E de repente, as pessoas todas têm o direito de experienciar isso. Então, seria só nesse sentido de constar algumas coisas. Assim. Mais uma vez, acho que você está falando de um domínio de uma linguagem que não é absoluta. Por exemplo, muitas músicas se dão muito mais no plano da compreensão auditiva, do sentar e tirar de ouvido, do que ler. E a gente também não está preocupado com isso nos cursos de formação. Entende? Acho que nós somos, de alguma forma, sempre omissos. Sempre. E sempre será. Por isso que eu estou né? falando. Por isso então, que é sempre uma seleção. Né? A gente tá, isso daí já é uma. Vamos fazer um debate só para as pessoas poderem ouvir de casa. Né? Mas o diálogo então, que é bom assim. A questão ao estabelecer, e eu estou dizendo, estou assumindo, isso é uma limitação, né, que há um tempo atrás eu não tinha, mas hoje eu tenho. Quando eu olho para esses parâmetros tidos como universais, eu acho que, mais uma vez, a gente está desequilibrando, apontando para vozes que têm um peso maior na sociedade. Né? E a base está tecida numa concepção que pode ser equivocada, que caminha um pouco na direção contrária, pelo menos nos objetivos gerais. Regina. Eu acho que a gente está voltando a uma questão que eu botei ontem. Quem é que estava presente ou não, se você estava, Não é? É a questão dos conteúdos. Eu não confundo currículo, plano da escola, plano do professor, com isso que a gente está fazendo. Eu não defendo sequência, currículo como sinônimo de lista de conteúdos. Mas também silenciar
a referência a isso, que, por exemplo, no exemplo que eu dei ontem, do congado e da criança que entra no batido, é direito desse sujeito ter na escola um lugar não só de objetivo, valorizar as práticas locais, valorizar as músicas de tradição oral, mas também ser capaz de ouvir uma música gravada de um grupo indígena pela Sueli Brígido, na sua pesquisa, e ela reconhecer que aquela música não tem melodia, mas tem gritos e onomatopeias. Se o nosso mapeamento de conteúdos não extrapola ritmo, harmonia e melodia, ele é pobre. Ele não é representativo da abrangência das músicas. Então, o defeito não é do conteúdo, é do profissional que está fazendo esse mapeamento. Então, se a gente chega à posição hoje, no Brasil, a nossa área, de que não precisamos de uma referência. Nos objetivos, não vou nem falar de faça levantamento, mapeamento aberto, sem propor linearidade, sem propor sequência, sem propor isso é para o 4º ano, isso é para o 9º. Tá? Mas, se a gente não fizer essa proposição, eu me sinto fora. Eu não me reconheço nesse grupo. Eu, sinceramente, não vou poder trabalhar com formação de professores com a qual eu tenho trabalhado só na Unirio durante 36 anos ininterruptos. Não me reconheço, porque, seja num projeto social onde hoje atuo, seja no ensino fundamental, eu acho impossível continuar fazendo um trabalho significativo de ensino-aprendizagem, fazendo essa criança, esse adolescente, ter paixão e vivacidade pelo que escuta ou pelo que faz, e não querer ir a fundo, tá? No currículo em espiral, de aprofundar. E aprofundar quer dizer, escuta a levada aqui dessa música. Olha, eu vou segmentar essa melodia que você canta, eu vou te dar uma grafia dela. Você já conhece por imitação? Você tem 3 minutos para ordenar esses cartões. Ele vai intuir que isso que ele canta assim, né, vamos dizer, a notação roteiro da qual o Corrode falava, ele é capaz de ordenar. E ele fica fascinado com isso. Isso é direito do estudante. Então, eu faço minhas as palavras da Cristina. Eu me sinto burra nesse momento. Olha, eu acho que, para a gente poder materializar isso, nós precisamos de uma proposição, então, de vocês que estão conseguindo visualizar isso com mais clareza. Não é? Porque, Regina, eu acho que, sinceramente, pegando um conjunto de 5 agrupamentos de práticas musicais, eu não vejo sentido em grafia para muitos deles, sinceramente. Acho que isso não tem a ver com vivência, não tem a ver com aprofundamento, tem a ver com o significado, com o fruir daquela música, que se dá em outras dimensões. Acho que é disso que a gente está falando. É justamente você lidar com a superficialidade no aprofundamento de uma questão que pertence a outra categoria de música. E é isso que a gente tem visto acontecer em muitos casos, com a folclorização de uma série de práticas que aparecem na escola, disfarçadas de diversidade, sem gente que tem a menor noção do que aquilo quer dizer. Como é que se canta? Anasalado, com a voz de garganta? Como é que se dança? Como é que se mexe? Ah, mas eu dou aula de música, mas nessa música dança faz parte. Assim é o coco, assim é a ciranda, assim é um monte de outras práticas. E, nesse tipo de prática, dançar é muito mais importante do que querer passar uma estrutura escrita. Não faz sentido. Entende? Então, se tiver lá, aí a gente vai cair nessa... Eu também não me reconheço. Mas a gente não precisa generalizar. Eu não preciso... Microfone. Eu falei que o direito da grafia é direito do estudante. Mas eu não estou dizendo que tudo quanto é música impõe uma grafia.
Desculpa, eu não entendi a diferença. É direito do estudante, mas se toda música não impõe... Talvez aqui a gente tem... Era algo que estava dentro daquela lista, tinha naqueles objetivos da Andrea, que era formas de registro e tal. Então, acho que registro, não só grafia, mas registro, e até pensando nas tecnologias. Posso até ler o que estava ali, não ficou... Eu falei ontem, né? Isso, a partir da nossa análise. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, que toda vez que a gente vai buscar definir esses elementos, a gente define a partir de exemplos. Então, é sempre a partir de uma prática, de alguma coisa, né? Como você deu ontem, aquele exemplo bonito lá do Congado, né? Que vem da Margarete. Então, é uma situação que a gente está e que a gente trabalha algumas coisas. É num contexto em que a gente está, como da formação de professores, e que aí a gente consegue definir esses conteúdos. Então, a gente tem que, se a gente conseguir chegar na generalização, porque até agora não tem, né, nas falas a gente não chega. O que, de alguma forma, a gente conseguiu generalizar é dizer que existem elementos que constituem, e esses elementos são usados, e, a partir do uso, a gente constrói códigos e convenções. Então, talvez essa tenha sido a generalização, que aparece em outras áreas também, né? Não é só nossa aqui. Então, essa foi a que a gente conseguiu identificar até agora. Então, e eu acho que outra coisa que é comum é a dimensão sonora, que também está identificada. Então, são linguagens, e o tempo todo aparece, né? A língua, então, é a fala, é o som, imagem, cor, movimento, tal. Então, acho que isso já foi construído pelas pessoas que construíram esse documento inicial. Então, acho que a gente concordou com isso, né? Discordou de outras coisas, mas esses aspectos de elementos, códigos e convenções, eles permanecem, né, nessa nossa proposta. Então, nós que trabalhamos, e essa discussão toda que a gente fez até agora, foi a partir do que a gente conseguiu identificar como sendo algo que poderia ser generalizado para todos os espaços. Então, além disso, a gente não conseguiu. E aí a tarefa agora, correndo, em função do prazo que a gente tem, é compartilhar, talvez não até o dia 3, né, isso tem que ser compartilhado, sei lá, segunda-feira, né, compartilhar isso, que a nossa discussão estava numa direção. E agora o nosso tempo está acabando também, né? Então, estou sendo bem prática nesse sentido. Então, a nossa discussão foi numa direção que era essa de nomear coisas, né? Quer dizer, identificar coisas, categorias, né? Conceitos, tal, mas sem dar uma substância maior. Então, essa substância ou essa especificação, para que as pessoas se sintam representadas, ela vai ter que vir de uma outra forma, e então tem que ser proposta, porque senão a gente vai ficar nesse embate, já está virando, né, uma coisa. A gente está aqui. Currículo é legal, né, para briga, mas a gente também. Eu perdi um amigo uma vez na briga de currículo. Não, isso não vai acontecer. Não, por isso que eu estou falando, por isso que eu estou aqui. Eu sei que eu sou briguenta também, né, então todo mundo sabe que eu sou briguenta, não preciso nem falar. Mas é um pouco nisso que a impressão que eu tenho é que a gente não vai sair no lugar. Eu tenho um encaminhamento. A gente não se convence, né? Já te passo, mas o encaminhamento, acho pontual. Eu só vou achar o da grafia aqui, depois eu leio, tá? O encaminhamento, acho que bem pontual. Assim. Nós temos duas posições e foi muito importante a gente fazer falas que demarcasse. Que tal a gente compor uma comissão para ajudar a comissão? Eu botei o termo aqui. Ó. E essa comissão, eu acho que vocês três, assim, tentar erguer para a gente uma proposição, pelo menos a partir de exemplos, muito brevemente nesses poucos dias, né, que a gente pudesse receber e também apresentar para essa discussão que a gente ainda vai abrir no site da ABEM. Né? Eu acho que seria a única forma para não ficar no ponto de vista de quem, a priori, né, não tem um olhar muito positivo para isso, e talvez a gente mesmo entenderia melhor. Então, minha proposição, se vocês toparem, Maria Cristina, Flávia e Regina, tentar, né, só as duas já estão juntinhas aqui. Thaís. Tá bom, então vamos lá. Mas essa é a proposição. A gente tem uma comissão para ajudar a comissão e a gente conseguir afinar esses pontos de vista. Vamos para respeitar a ordem, Edneiran e depois Thaís.
Eu vi os pensamentos da Ginebra. Não, é porque eu quero deixar demarcado direitinho o meu pensamento, para se eu fizer parte da comissão, para eu poder participar ativamente dessa comissão. Bem, o que eu quero dizer é que esse documento é um documento geral, universal, universal no sentido de que seja para todas as escolas brasileiras, e que eu acho importante que algumas palavras componham o documento, como forma, códigos, convenções, conteúdos, conceitos, registros, mas eu não acredito que esse seja o momento da gente apontar detalhadamente quais conteúdos sejam esses. Então, eu acho que tem que ter menção às palavras para que os professores, na sua realidade cotidiana da escola, possam definir, aí sim, como eles vão lidar com essas palavras no interior da escola. Então, a minha proposta, talvez, eu possa contribuir, claro, com a comissão, mas nesse sentido. Foi o que você já apresentou, aquela a partir daquilo que você apresentou das categorias. É aquilo que eu apresentei das categorias, mas enfatizando o que eu tinha colocado como cognição, os elementos característicos da música. Eu acho que algumas palavras, como conteúdo, como conceito, como registro, como convenção, que, de algum modo, dialogam com as várias manifestações musicais brasileiras e estrangeiras, podem ser contempladas, mas eu não acredito que a gente deva construir conteúdos, nem numa perspectiva mais articuladora nesse momento, certo? Então, eu acho que tem que constar a palavra, mas não necessariamente qual é o conteúdo do conteúdo. Não, deixa eu só dizer o que as pessoas da internet estão dizendo. O André... não. Quer dizer, não sei, não se manifestou. Não sei. O André Brito diz que isso que está sendo discutido já não está disposto nos objetivos gerais da proposta. Ao colocarmos a apropriação da grafia em diferentes aspectos, isso já não está disposto no objetivo? Aí o Evandro Iga, do Mato Grosso do Sul, diz: não é só a questão da grafia, mas antes, quais elementos ou parâmetros musicais deverão ser considerados na base? Deixa tudo em aberto, ou sejam propostos os parâmetros convencionais da música ocidental, melodia, harmonia, etc. Creio que esse é o tornozelo de Aquiles da base, o Evandro disse. Calcanhar, Evandro. Tornozelo. É tornozelo? Então é tornozelo, Evandro, muito bem. Eu tenho que ler aquela da grafia que a gente tinha mudado ontem, ele falou aqui. Posso ler? Ontem, até em função, né, acho que foi o André que colocou ali, que já a grafia já estava nos objetivos. A gente não leu aqui, mas tem essa ideia de ampliar o que está posto, né, o que consta nessa versão, que é criar e apropriar-se de diferentes formas e técnicas de grafia musical, convencionais e alternativas. E a proposta que a gente, ontem, o comentário foi ampliar para registro, pensando em registro visual, audiovisual, para contemplar as TIC. Então, o que estava aqui, e a gente vai colocar, só concluir, e vai colocar em discussão, experimentar, compreender e apropriar-se. A ideia de compreender é saber para que precisa de grafia e registro, e saber também por que tem umas tem, outras não. Progressivamente, diferentes formas de registro musical, incluindo formas convencionais e não convencionais de notação e procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. Eu até não gosto desse convencional, não convencional. Não, eu deixaria, né, diferentes registros, não sei o quê. Não, o que eu queria dizer, assim, porque a questão não é a música ocidental, que eu estou muito cansada desse discurso, eu não aguento mais esse tipo de coisa. Acho que todas as músicas são importantes, todas são válidas, inclusive as que virão, que podem ser muito diferentes de qualquer coisa que a gente já pensou até hoje. Então, o que eu estou colocando e dizer
eu quero dizer, e não, eu dei a ideia, né, coloquei aí melodia e tal, porque quando você pensa em alguns elementos, você vai ter que pensar de algum lugar, não é? E para a gente discutir, eu não estou dizendo também que são só esses ou que esses têm que ser dessa forma. Estou falando que a gente não pode se omitir de definir algumas coisas. É isso que eu quero dizer. Nem que seja assim. Eu vi aqui no texto da matemática, por exemplo, que eles têm um texto preliminar quando eles falam de ensino fundamental. Olha, a música no ensino fundamental, ela está sendo importante que eles experienciem ou que eles escutem, né, que eles se interajam com essas músicas nessas formas e que esses elementos sejam conjuntos, sendo melodia, não sendo, entendeu? Não sei, mas eu acho que isso tem que estar explicitado. A gente não pode se omitir, porque o professor, gente, não é todo professor que a gente formou. Tem professor que se formou há muito tempo, tem professor que é de outras áreas e vai ler esse documento, e ele é porque ele estudou música, fez alguma coisa, porque ele até toca lá no candomblé ou no umbanda o tambor dele, e ele acha que ele tem condições de ensinar, eles vão estar fazendo proposições. Então, acho que a gente tem que clarear essas coisas. Essa é a minha posição. Não estou dizendo que qual outro tempo, porque eu também não... Né, se a gente aqui... várias cabeças, não sabemos dizer, mas é preciso dizer, e todos são importantes. Né? A gente fica falando da música ocidental, mas você tem música ocidental que não vai ter nenhum daqueles parâmetros ali. Né? Extremamente diferenciado, uma música feita só com metrônomo, por exemplo. Ai, gente, sumiu aqui. Bom, mas o que eu ia mostrar, por exemplo, o modelo da matemática, que apresenta eixos e objetos de aprendizagem. Né? Será que seria uma boa solução a gente ter eixos? Né? Só tem um detalhe. A matemática está instituída no documento como linguagem. Ela tem todo um arsenal dentro da base para desenvolver que a gente, como um componente que faz parte de arte, não tem. Né? Mas eu acho... Então, isso permite que eles façam textos. Eu também senti isso. Eles façam textos muito mais claros sobre o que eles são em relação às outras. Não, você tem razão nisso. Mas eu acho que isso não quer dizer que a gente também não pode ficar engessado nisso, porque não é possível que a gente, em 3, 4 linhas, não consiga explicar uma coisa. Entendeu? Eu acho assim... Não sei ainda, né? Vou ter que... Todas as considerações que você coloca aqui, eu estou levando em consideração. A Luciana falou, né, a gente pode fazer proposições individuais, lógico que eu vou fazer a minha, só que eu quero fazer uma proposição que some e que acrescenta a de vocês. Eu não quero, em hipótese alguma, me contrapor. Nossa. A nossa. Só... A nossa. A nossa. Deixa falar aqui o que o Alexandre Andrades disse. Manejar tramas compatíveis com a natureza de uma educação musical contemporânea em um fazer que não incida necessariamente na referência extrínseca de um sistema musical dominante. Tem muito a ver com o que a gente... Tem... Estou trazendo as contribuições que as pessoas vão mandando. Vanildo Marinho. Só para lembrar uma coisa, você comentou agora, a partir dessa última fala, que a música está lá como subcomponente e tal, mas a gente não aprovou que mude esse quadro. Mas não para a área virar linguagem. Não, tudo a bem. gente vai continuar dentro de linguagens. Não, tudo bem, mas mesmo assim já é um avanço. Então, acho que nada impede que se proponha algo além do que seria se fosse subcomponente. Né? Não tem dúvida, Vanildo, mas é assim, como a gente está dentro de linguagens, a base está pensada, é um documento quilométrico. Claro, né? Mas nada impede que se avance um pouco. Eu acho que é coerente pensar assim, hoje a gente tem na descrição geral nossa, que a linguagem tem toda, que a matemática tem toda a área de matemática para fazer isso, a gente tem a descrição da música pontual em um parágrafo. Por mais que nós consigamos ampliar isso, né? Claro. Não vai chegar nem perto do mesmo estado. Claro. E só queria lembrar uma coisa lá do começo, que a Luciana disse assim, que ela não ouve professores da rede pedindo ajuda, né? Você comentou mais ou menos, mas nós ouvimos muito isso, inclusive a fala que você citou no primeiro dia aqui ontem, de um professor lá de João Pessoa, que perguntou sobre isso num dos nossos fóruns de lá.
Então, assim, se nós temos professores formados em diversas partes do Brasil que têm segurança de, a partir de uma leitura mais genérica, montar o seu plano de ensino dentro da escola, a gente tem pessoas também precisando de um pouco de apoio para esse pontapé inicial, até conseguir uma segurança maior, né? Eu acho que, nesse sentido, é importante a gente indicar, mesmo que seja essas, né, a partir do que vai ser dito aqui dessa comissão, né, da gente pensar nessas possibilidades. Claro que é difícil a gente indicar exatamente conteúdos ou ir nessa direção, por conta de toda a diversidade que a gente tem, mesmo que fale dos 40%, mas mesmo assim nos 60% seria difícil, e eu acho que a gente não deveria realmente fazer isso. Mas, enquanto linhas gerais ou enquanto questões que podem servir de guia, né, para as pessoas desenvolverem o seu raciocínio e poder trabalhar bem, eu acho que isso é importante e é legal para eles também, para nós todos, né? A gente tem que sempre lembrar isso. É claro que a gente sempre vai ter dúvida, vai querer conversar, mas acho que o que a gente tem que mudar é essa postura de achar que o sujeito que está na escola não sabe o que vai fazer. Então, assim, ele sabe muito mais da escola do que eu. Eu estudo a escola, estou sempre lá, vou nos estágios, vejo os alunos trazem, tem esse meio do campo, mas não sou eu que vou dar a resposta final para ele. É essa postura que às vezes me deixa indignada, e é por isso que eu falo essas coisas, sabe? Que assim, a gente tem que respeitar esse profissional, que é um profissional diferente do tipo de profissional que eu sou. Eu atuo em outro lugar. Esse o ponto. Quem sou eu, né? Então, o meu trabalho é na formação de professores. Inicial, posso trabalhar na continuada, mas é o diálogo. A gente não pode hierarquizar. Né, um lado, porque aí a gente está caindo naquela racionalidade técnica que a gente tanto critica no nosso discurso, só para deixar claro. Não. É claro que é dessa forma, assim, eu penso dessa forma também, mas, assim, eu acho que tem algumas pessoas, alguns desses professores e professoras que se sentem seguros, como muitos, né? Então, claro que eu acho que dessa forma pode ser que a gente contribua de alguma forma para que aqueles que ainda estão inseguros possam se segurar em alguma coisa para, a partir daí, desenvolver a sua própria lógica de ensino dentro da escola. E também a gente percebe e sabe disso, que tem as realidades de cada lugar. Então, quer dizer, a partir de, mesmo que sejam coisas mais genéricas, assim, que vão na direção de algo mais amplo, cada um vai ter que adaptar, adequar e desenvolver a partir do seu conhecimento, da realidade da escola, das condições da escola, condição de sala de aula, condição de equipamento, condição de material, disposição, número de alunos, faixa etária. Então, tudo isso vai ser pensado na hora da montagem final, de desenvolver seu plano de ensino, da proposta que ele vai fazer, e, inclusive, junto com isso, as propostas que as redes indicam, às vezes, em propostas anuais nas redes, como lá na Paraíba, tem, cada ano, às vezes, surge, hoje o ano fulano de tal. E todo mundo na área de artes tem que desenvolver o seu ensino naquele ano em cima de alguma coisa. Seria o fio condutor. Trazer a contribuição do Evandro aqui para a discussão. Talvez incluir a proposição dos parâmetros de música ocidental. Sim, creio que temos que partir de algum lugar, porém, com a ressalva de que existem outras práticas musicais que extrapolam esse universo e que deverão ser consideradas sempre. Pensar melodia nas músicas que têm melodia e também nas que não têm. Pensar harmonia nas músicas que têm harmonia e também nas que não têm. Partir dos parâmetros ocidentais não significa se fechar nesse eurocentrismo, mas, pelo contrário, a partir daí abrir-se às diversidades. Mas eu acho, pessoalmente, que partir deles... Aí já sou eu. Partir deles confere a eles um pouco de centralidade no processo. Deixa eu só esclarecer também um pouquinho, porque, assim, só para fazer um contraponto com a fala da Luciana, né? Assim, em nenhum momento eu estou querendo, assim, validar o saber docente, né? Quem conhece o que eu venho escrevendo, que eu venho, assim, advogando, então, assim, trabalho com aprendizagem informal, né? Trabalho com essa questão da autonomia do professor, essa conscientização. O meu toque foi só no sentido de que eu estava achando que, e outras coisas que eu tenho visto, de balancear, né, ponderar, que os estudos que eles têm falado também, não é só o informal, né, mas esse diálogo com o formal, e é isso que tantos os partícipes, né, desse processo vem pedindo, enquanto nós que vamos pesquisando esse processo, a gente tem visto como adiciona e enriquece esse contraponto, né, e essa balança desses dois tipos de saberes. E porque o documento também estava indo muito nessa direção, que, assim, eu também sou
também acho essa parte assim. Se a gente lê os textos, como é que a Lucy Green fala, né, sobre ideologia, essa parte canônica, sempre contestando, e eu também assino embaixo, mas acontece que a gente também tem que ponderar, e ainda mais eu discuto também a questão do neocolonialismo, né? Então, assim, até quando a gente vai ficar sempre validando a nossa colonização, né? Mas só que eu acho que a gente também não pode se eximir, como eu volto a dizer, de pontuar o que nós estamos chamando dos saberes, tá? Então seria só isso. Só a última. E o Alexandre responde, conversando com o Evandro, que o caminho inverso também é possível, Evandro, partir da diversidade e chegar no eurocentrismo. Claro, senhorita. Gente, eu estou achando muito legal esse debate, porque a gente está vendo o tamanho do Brasil e a gente está vendo as diferenças das pessoas que vão ler o documento, né? Então, essa coisa vai surgir quando as pessoas lerem, em todas as regiões do Brasil, em todos os locais, né, das cidades maiores, São Paulo, no caso, a maior cidade do Brasil, a menor cidade do Brasil, ao menor distrito, ao menor grupo social que vai estudar o documento. Então, eu acho que isso está sendo muito legal. Mas a gente tem uma exiguidade de tempo, a gente precisa continuar e concluir o trabalho de hoje. Então, a minha proposta é que a gente monte essa comissão agora. Eu estou disposta a fazer parte da comissão. E a gente troca os e-mails, monta a comissão e a gente redige os objetivos que contemplem essa questão, certo? E a gente parta para outra e a gente monta a comissão. E eu estou disposta a fazer parte dessa comissão. Apoiada, senhorita. Vamos constituir a comissão, portanto? Por gentileza, o senhor segura o microfone aqui. Flavinha, aceita? O trabalho não é muito, não, porque, assim, é muito trabalho, mas em uma semana a gente tem que terminar. Então, eu estou pensando assim, vai ficar tranquilo. Não, nós não vamos trabalhar muito, porque dia 15 isso tem que estar pronto. A proposta da Thaís é um pouco diferente. É isso que eu ia falar, que eu acho que a Thaís ela já fez a proposta, inclusive, né? Que essa poderia, se for o caso, aperfeiçoar, mas aí é Regina e Flávia, né? Mas a Edineran propôs participar diretamente, né? Sim. Muita gente não dá certo. Eu não queria dizer isso, não. Mas... 4 pessoas. Concordam? Thaís, você faz questão de participar? A Thaís não quer. Tá, então as 4. Todos concordam? Principalmente as 4, obviamente, né? A Regina. Foi aqui, ó. Que se inclua, ela não necessariamente concorda que tem que haver uma listagem mais detalhada, mas que se inclua nos objetivos explícitos dimensões dos saberes musicais que passam pelos conteúdos, conceitos, registros, códigos, formas e convenções. Então, eu acho que nem precisa fazer comissão, porque é isso que eu estou falando também. Eu não estou defendendo uma listagem de conteúdos, eu estou falando que está faltando um objetivo ou 2 que vão dar conta disso, porque o objetivo não é só valorizar as práticas diferentes da minha, ou valorizar uma prática com outro sujeito e que interaja com outro sujeito, porque essas práticas que me fazem, a palavra usada na base é sistematização. Então, se eu vou, por exemplo, mobilizar saberes na interação com espaços culturais, em visitas a não sei que, patrimônio imaterial, eu tenho que ter. De que saber estou falando? Seja considerando matrizes culturais, em peças de repertório de tradição oral, de tradição isso. A gente não está eliminando uma coisa, a gente está abrindo, nem a gente vai aqui falar qual é o repertório que vai ser cantado. Isso depende de cada lugar. Quer dizer, o que mobiliza cada grupo, cada sujeito, é
É dali que o professor vai fazer esse mapeamento. Não cabe a nós fazer um mapeamento. Mas precisamos apontar que se trata de conceitos, ideias-chave. Ideias-chave de tonalidade é uma ideia-chave, que dá margem a tantas e tantas músicas praticadas, códigos, formas, convenções. Então, a gente está falando a mesma coisa, não sei porque a gente se dividiria. Isso é a beleza do processo comunicacional, né? Quanto mais a gente comunica, mais a gente se entende. Então, Então, mas é um pouco a proposta da Flávia e da Cristina, da Maria Cristina, é um pouco diferente, Então, Regina... Deixa eu só fazer um comentário. Deixa. Talvez a gente pudesse até pensar em colocar nesse texto, naquela descrição ali da música, de trazer essas categorias gerais, já apresenta ali, e depois tenta inserir nos objetivos, né? Então, quando a gente, sei lá qual vai ser a definição, tal, e aí ali e nos objetivos. Então, a proposta da Maria Cristina e da Flávia é um pouco diferente, é mais dentro. Então, vamos fazer o seguinte, a comissão... Um segundinho, para a gente caminhar direitinho. A comissão constituída por Flávia, Maria Cristina e Edneiran, que se propôs a fazer o debate. Regina, acho que não, ela se sentiu contemplada ali na inclusão desses termos que foram apresentados pela Thaís. É isso? Se a gente redigir uns 2 objetivos, a gente dá conta disso. Você quer café, Luiz? Esse é com açúcar. Tá certo. Então, a Regina na comissão também, 4 pessoas. Eu só quero dizer uma coisa, que eu não disse que sou favorável à lista de conteúdos. Tá? Não, só desculpa, eu disse isso, eu não disse isso. Eu disse que é mais dentro de uma proposição vinculada aos conteúdos. Ok? De forma objetiva, nós precisamos receber, né? Vamos lembrar que ontem, pela manhã, eu disse o seguinte, nosso encaminhamento, a gente vai trabalhar até sexta-feira da próxima semana, sexta-feira vai até a meia-noite, 6 horas da tarde alguém manda uma mensagem, cadê o documento? Sexta-feira é até meia-noite. Até a meia-noite no lugar mais tarde do Brasil, que meia-noite significa. Então, sexta-feira, o dia inteiro na sexta-feira. A partir de sábado pela manhã, a gente, mais claro, a gente disponibiliza o documento no site da ABEM. Porque se apertar, a gente passa a madrugada trabalhando. Você vai estar onde? Não, então nós vamos terminar na quinta. Sim. Nós precisamos receber, então, essa proposição. Vamos pensar até quarta-feira? Eu acho que tem que ser antes. Fala no microfone. No caso, e eu acho que vocês já têm muita coisa pronta, né? Assim, pelo que vocês estão falando. Mas, de qualquer forma, assim, que já tem uma encaminhada. Até como são coisas distintas, eu acho que a gente vai precisar de mais tempo para tentar dar uma ordem, um sentido em coisas e tentar buscar isso, né? Como fazer para juntar coisas que vão em direções diferentes. Para a nossa proposição então, não aparecer. Antes, a gente fez essa crítica, às vezes, no documento, né? Coisas distintas então que nitidamente foram redigidas por mãos diversas. Não, eu acho que tem que ser bem antes, porque se tem que se a nossa tem que ser. Mas bem antes hoje é sábado. Não, bem antes sei lá, quarta de manhã tem que estar na mão. Assim, eu acho que antes, mais que isso, complica. Porque a gente está trabalhando numa direção, que esse é o ponto. Claro que tem o direcionamento foi dado por nós aqui, que a gente estudou, então toda essa conversa foi numa direção que não foi questionada. Então a gente apontou problemas na base, então isso não foi questionado ao longo desses 2 dias que a gente está aqui.
não foi questionado. Então, agora vem uma outra coisa que a gente talvez tenha que rever as coisas que foram ditas ontem, principalmente, né? Hoje não. As coisas foram ditas ontem. Então, por isso, só que precisa de mais tempo para juntar, para ver para não cair, não fazer, acabar gerando um documento que tem contradições ou que joga fora as nossas críticas ao documento geral. Estamos de acordo? Quarta pela manhã. Com isso, acho que nós podemos caminhar para o encerramento do nosso fórum. Gente, eu queria agradecer muito. Quero dizer que a educação musical do Brasil está de parabéns, né? Porque não é fácil a gente congregar, né, pessoas sérias, profissionais, comprometidos, que se propuseram a vir para Brasília diante de uma cena muito difícil, no final do ano, com um monte de trabalhos, para pensar uma proposta coletiva que só contribui efetivamente para a sociedade, para a educação brasileira. Quero destacar também a seriedade com que a gente conduziu o processo e a maturidade de apresentar claramente ideias, de se propor ao debate. Por isso, a ideia de fazer um fórum e não discutir isso na Assembleia da ABEM muito rapidamente, era de poder escutar, falar, apresentar, divergir e chegar em acordos. E acho que nós avançamos muito numa análise muito séria. Quero parabenizar a comissão designada pela associação, uma escolha, né, que foi pautada em princípios educacionais e acadêmicos, né, estudiosos que estão lidando com o tema há bastante tempo, a Luciana, o Marcos, a Inês Rocha, que é professora da educação básica, né. Quero também destacar a responsabilidade que nós temos nesse processo, e acho que nós assumimos um compromisso com a educação brasileira, muito vinculado ao que a gente acredita hoje que a educação musical pode sim contribuir para a formação do ser humano, e é com base nisso que a gente está aqui discutindo, defendendo ideias que não são ideias, né, para nós exclusivamente, não são ideias de área, não são ideias disciplinares, são ideias de mundo, ideais de formação, né, porque a gente acredita muito nessa sociedade e no mundo. Agradeço a todos vocês, agradeço os colegas que participaram via internet. Peço desculpas, né, pelo transtorno da transmissão hoje à tarde. Nós contratamos um serviço de transmissão profissional também, né, para ter a seriedade devida que um processo como esse exige, mas, infelizmente, a gente teve a queda de energia que fugiu ao controle de todos nós. Vamos trabalhar seriamente ao longo dessa semana e vamos trabalhar até dia 15. O importante é que esse documento esteja prontinho no dia 14, na pior das hipóteses, para a gente não correr um risco de uma pane no sistema, né? E a gente, se isso acontecer, não tem problema nenhum de vir a Brasília e protocolar isso no dia 15. Não vou deixar de enviar o documento, mas é muito importante que a gente tenha um tempo, pelo menos, de 24 horas para poder lidar com essas dificuldades que podem acontecer no sistema. Então, que todos vocês que vieram de fora tenham um excelente retorno. Quero agradecer muito as meninas da educação musical aqui de Brasília, sempre carinhosas, sempre cuidadosas, sempre responsáveis, né? Sempre muito sérias, por nos receber mais uma vez, né? Pois é, e onde andam esses meninos que não apareceram aqui para nos... Bom, mas, enfim, eu acho que é uma questão importante. Assim, nós da ABEM, propusemos o fórum aqui, né, e praticamente comunicamos: olha, nós vamos para lá para fazer os fóruns, vocês, por favor, nos recebam bem. E elas cumpriram muito bem essa missão, especialmente o Iana, né, e a Delmari, que tiveram um empenho muito significativo, assim, de pensar o fórum. Simone, que está para lá e para cá, leva café, traz café, né, mas a Flávia, a Bel, Maria Cristina, muito obrigado mais uma vez. Levem, né, os nossos abraços, né, e os nossos carinhos lá para o Ricardo, a gente agradeceu ontem, né, mas para toda a área de música e todo o Instituto de Artes. Então, muito obrigado, que todos tenhamos um bom retorno. Aos que ficam, que vocês tenham um feliz final de semana, né? Parabéns para todos nós.